Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um material bem interessante, que fala de existencialismo, de consciência. Uhum. A fonte explora umas ideias filosóficas que parecem complexas, mas de um jeito assim bem direto. Foca em como a gente entende a liberdade e o nosso lugar no mundo, né? Exatamente. É um tema fundamental. Vamos tentar entender melhor aquela frase famosa, condenado a ser livre. E como a nossa consciência entra nisso tudo. E por que, no fim das contas, a gente é um ser social. A ideia é conectar esses pontos. Sim. Então, começando por aí, por Sartre, o que está por trás dessa afirmação tão forte, né? O homem está condenado a ser livre. O que isso quer dizer na prática? Olha, essa é a espinha dorsal do existencialismo que está nesse texto. A visão é que a gente não chega aqui com um manual, sabe? Com um propósito já definido. Certo. Somos nós que nos construímos, com cada escolha que fazemos no dia a dia. Só que essa liberdade total de escolher quem a gente vai ser, ela vem com um fardo. Um fardo. É, a responsabilidade total pelo que a gente faz, pelo que a gente se torna. Não dá pra culpar o destino, entende? É tudo conta nossa. Nossa, isso coloca a liberdade numa perspectiva bem diferente. Bem mais pesada do que só, fazer o que eu quero. Como é que a fonte define essa liberdade responsável? Pois é, não há uma liberdade leviana, tipo, faça o que der na telha. O material descreve como a capacidade de agir por vontade própria, mas sempre com aquele limite de não prejudicar os outros. É ter autonomia. Autonomia. Isso, o poder de decidir por si. Só que essa autonomia, essa liberdade, ela implica diretamente você ser responsável pelas consequências. É a condição da nossa existência, segundo essa visão. E para a gente lidar com esse peso todo das escolhas, da responsabilidade, imagino que a consciência seja a chave. O material fala de tipos diferentes, não fala? Fala assim, e essa distinção é bem importante. Tem a consciência imediata, que é aquela percepção mais básica do mundo, sabe? Quase um instinto que a gente até compartilha com outros animais. Uhum. Mas o que define a gente mesmo, segundo a fonte, é a consciência refletida. É a capacidade de parar e pensar sobre nós mesmos, sobre nossos atos, nossos sentimentos, intenções. Aquela coisa de se perguntar por que eu fiz isso, ou o que eu tô sentindo de verdade. Exatamente, essa capacidade de autoexame. É ela que abre a porta para o conhecimento, para a ética, para a gente encarar até a nossa finitude, a morte. Entendi. É uma ferramenta poderosa, mas que também pode trazer angústia, justamente por nos colocar cara a cara com aquela responsabilidade que a gente falou. E essa reflexão sobre nós mesmos, ela não acontece. Solta no ar, imagino. Deve estar ligada a como a gente se vê no tempo, na história. Como a consciência histórica entra aí. Perfeito. A consciência histórica, como o texto descreve, é basicamente como uma comunidade ou até um indivíduo se entende em relação ao passado. Certo. O material até cita umas abordagens diferentes, história como tradição, como exemplo, crítica, genética, mas o ponto principal é que a memória, o jeito como a gente interpreta o passado, molda quem a gente é hoje e o que a gente espera do futuro. Entender de onde viemos ajuda a entender quem somos agora, né? Falando em identidade moldada, parece que outro ponto crucial que o texto bate muito na tecla é que a gente não faz essa jornada toda sozinhos. A nossa natureza social. Sem dúvida, esse é um ponto-chave mesmo. A gente é definido pelas nossas relações. Dependemos uns dos outros para tudo, para sobreviver, para aprender, para desenvolver a linguagem, até para pensar e refletir. É verdade. Tem até aquela citação do Herman Melville que o texto traz, né? Algo como: não podemos viver sozinhos porque 1000 laços invisíveis conectam nossas vidas. Nossa, forte isso. E essas conexões acontecem em vários níveis, com o mundo, com a sociedade em geral e nos nossos laços mais íntimos, pessoais. A sociedade nos forma. Então, peraí. A sociedade não é só um cenário. Ela meio que constitui a gente. Isso parece criar uma tensão, né? Com aquela ideia da liberdade radical do indivíduo. Ao histórico que influencia a gente profundamente. Desde a língua que a gente fala até os valores que a gente absorve. As relações moldam a gente. Então, juntando tudo isso que a gente conversou, o quadro que está surgindo aqui é bem complexo, né? A gente é livre,
responsável pelas nossas escolhas, Uhum. mas essa liberdade acontece através de uma consciência que pensa sobre si mesma e sobre o mundo. E tudo isso dentro de uma história e de uma rede de relações sociais que formam quem a gente é. Não é uma liberdade no vácuo, é uma liberdade situada. Perfeitamente colocado. É isso. Reconhecer essa dinâmica toda, liberdade individual costurada com responsabilidade, consciência, história e o social é crucial para entender a condição humana que esse material apresenta. Faz todo sentido. E isso, claro, deixa a gente com uma questão importante para pensar, né? Qual seria? Bom, se a nossa existência é essa construção constante, feita de escolhas, mas dentro de um mundo que nos influencia tanto, como é que a gente pode usar essa nossa capacidade de refletir, a consciência refletida, para achar um caminho que seja autêntico? Hum. Como equilibrar a expressão da nossa liberdade única com as expectativas, as pressões que vêm de fora? Como a gente navega essa tensão fundamental no dia a dia? É algo para a gente continuar pensando.